Você já parou para se perguntar por que algumas celebridades que antes eram adoradas por milhões de pessoas simplesmente somem do mapa, desaparecendo dos olhos do público sem dar nenhuma explicação? A verdade é que não são escândalos e nem processos judiciais, mas sim batalhas silenciosas e ocultas contra doenças cruéis que mudam a vida delas para todo o sempre. Essas histórias intensas nos mostram que ninguém, nem mesmo as maiores estrelas do mundo, está salvo ou imune à fragilidade da condição humana. Então, o que será que está acontecendo realmente com elas? Vamos começar falando de Tim Curry. Tim Curry, aquele ator tão querido e lembrado pelo seu papel inesquecível em The Rocky Horror Picture Show, enfrentou no ano de 2012 um desafio avassalador que mudou sua vida para sempre. Um derrame cerebral o atingiu de forma totalmente inesperada, roubando dele a facilidade de se mover e até de falar prazeres que parecem simples, mas que são vitais para qualquer artista. A imagem de Curry, antes tão cheio de energia e carisma, agora lutando com cada passo e cada palavra, é algo tão doloroso quanto inspirador de se ver. Mas ele se recusou a deixar que a doença o definisse. Com uma determinação feroz, ele continuou conectado ao mundo da arte, focando principalmente na dublagem e na atuação de voz. A voz dele, que um dia foi apenas uma ferramenta de trabalho, acabou se transformando em um verdadeiro símbolo de resiliência e força. Tim Curry prova para todos nós que nem mesmo a adversidade mais dura consegue quebrar um espírito que é verdadeiramente indomável. Neil Diamond, uma verdadeira lenda da música americana e criador de hinos eternos como Sweet Caroline, pegou o mundo de surpresa quando anunciou sua aposentadoria dos palcos. A razão não foi falta de paixão e nem de público, mas sim um inimigo silencioso, o mal de Parkinson diagnosticado quando ele tinha 77 anos. A notícia chegou apenas alguns dias antes do aniversário dele, obrigando o cantor a cancelar os shows da sua turnê, que celebrava 50 anos de carreira na indústria. Em uma mensagem muito emotiva, ele expressou a dor de ter que deixar os palcos, mas também mostrou sua imensa gratidão aos fãs que o acompanharam em cada nota musical. Embora as turnês tenham ficado para trás, Diamond deixou bem claro que vai continuar compondo e gravando enquanto a saúde dele permitir. A voz e a música dele, carregadas de nostalgia e esperança, permanecerão vivas muito além dos aplausos em um estádio lotado. Selma Blair, atriz reconhecida pela sua honestidade e talento, comoveu o mundo no ano de 2018, ao revelar que sofria de esclerose múltipla, uma doença neurológica séria que afeta a mobilidade, a energia e até mesmo a memória. Desde então, ela tem compartilhado sem filtros as dificuldades da sua vida diária, desde o desafio de se vestir sozinha até tentar segurar objetos sem deixá-los cair no chão. A franqueza dela transformou momentos íntimos em um megafone, dando voz a milhares de pessoas que lutam diariamente contra o mesmo transtorno. Longe de se esconder, Blair transformou o diagnóstico dela em um verdadeiro ato de ativismo e coragem. A valentia dela ao mostrar a crueldade da doença não apenas inspira, mas também humaniza a luta contra um mal que muitas vezes permanece no silêncio. Olivia Newton-John, a estrela imortal de Grease e voz de sucessos que marcaram gerações, travou durante 3 décadas uma batalha duríssima contra o câncer de mama. Após um primeiro diagnóstico em 1992, a doença voltou em 2017, já no estágio 4, se espalhando para a coluna vertebral dela. Mas longe de se render, Olivia se transformou em um símbolo absoluto de esperança. Ela criou a Fundação Olivia Newton-John, dedicada a pesquisar terapias com medicina natural e a apoiar outros pacientes nessa luta difícil. Sempre com um sorriso no rosto, ela compartilhou sua história para inspirar e fazer companhia àqueles que enfrentavam o mesmo destino. Em agosto de 2022, o mundo chorou a partida dela, mas seu legado permanece não só na música e no cinema,
mas em cada vida tocada pela sua valentia e compaixão. Olivia Newton-John transformou a própria dor em um farol de luz para milhões de pessoas. Alex Trebek. Alex Trebek, o lendário apresentador do Jeopardy, anunciou em 2019 que sofria de câncer de pâncreas em estágio 4, um dos diagnósticos mais implacáveis que existem. Ele tinha 80 anos, mas a determinação dele surpreendeu a todos. Ele continuou trabalhando no programa enquanto se submetia a tratamentos extremamente agressivos. Com a elegância e a serenidade de sempre, ele compartilhou atualizações sobre sua saúde, tornando-se um porta-voz involuntário da importância da detecção precoce. A luta dele foi pública, mas ele nunca perdeu o sorriso e nem a paixão pela sua audiência. Em novembro de 2020, Trebek faleceu em casa, cercado pelo carinho da sua família. Após 36 anos à frente do Jeopardy, ele deixou mais do que um programa de televisão. Deixou um legado de inteligência, dignidade e coragem diante da adversidade. Linda Ronstadt. Linda Ronstadt, a voz poderosa que conquistou o rock e o country e o pop, recebeu em 2013 um diagnóstico devastador: Parkinson. A doença arrancou dela o que tinha de mais precioso, sua capacidade de cantar, deixando em silêncio uma das intérpretes mais versáteis da sua geração. Com Parkinson, ninguém consegue cantar, confessou ela com dureza. No entanto, longe de desaparecer, Linda se reinventou completamente. Ela publicou sua autobiografia, Simple Dreams, e se tornou uma voz ativa na conscientização sobre a doença, usando sua experiência para educar e acompanhar outros pacientes. Embora ela já não possa mais interpretar as canções que marcaram uma época assim, como seu espírito e influência continuam intactos. Linda Ronstadt provou que mesmo quando a música se cala, o legado de uma verdadeira artista nunca se apaga. Val Kilmer, o ator magnético de Top Gun e The Doors, viu sua vida virar de cabeça para baixo em 2015 ao ser diagnosticado com câncer de garganta. Os tratamentos rigorosos com radiação à quimioterapia agressiva e uma traqueostomia acabaram por lhe tirar aquilo que para um intérprete era absolutamente vital, a sua voz, outrora clara e poderosa. Durante algum tempo, ele negou a doença, talvez por medo ou puro orgulho, mas finalmente decidiu abrir o seu coração. A sua voz ficou irreconhecível e o simples ato de falar tornou-se um desafio diário. No entanto, Kilmer não se deixou apagar. Continuou a atuar, a escrever e até filmou um documentário sobre a sua própria vida, um retrato cru e honesto de glória e muita dor. Hoje, o seu testemunho é muito mais do que uma simples carreira. É a prova viva de que a arte pode sobreviver mesmo quando o corpo muda drasticamente. Val Kilmer, com a sua fragilidade exposta ao mundo, continua a ser um verdadeiro símbolo de resistência e criatividade. Agora vamos falar de Kathy Bates. Kathy Bates, a talentosa atriz vencedora do Oscar por Misery e um rosto inesquecível no filme The Blind Side, enfrentou no ano de 2012 um golpe devastador: o diagnóstico de câncer de ovário. Ela combateu a doença com cirurgias e sessões difíceis de quimioterapia, numa batalha que testou não apenas o seu corpo, mas também o seu espírito. Longe de se calar ou guardar silêncio, Bates tomou a decisão de falar abertamente sobre o assunto. Ela compartilhou os seus medos, a sua dor e a importância vital da detecção precoce, transformando-se numa referência para todos aqueles que atravessam o mesmo caminho. Hoje, totalmente recuperada e ativa na sua profissão, ela continua a brilhar intensamente nas telas e fora delas. Kathy Bates não apenas sobreviveu ao câncer, mas transformou essa experiência num estandarte de esperança e numa missão poderosa para salvar vidas. Dustin Diamond. Dustin Diamond, eternamente lembrado pelo seu papel de Screech na série Saved by the Bell, virou uma notícia trágica em fevereiro de 2021.
Aos 44 anos, perdeu a vida após uma batalha fulminante contra um carcinoma de células pequenas em estágio 4, que tinha sido diagnosticado apenas algumas semanas antes. A sua trajetória foi marcada por altos e baixos escândalos e momentos de redenção, mas para milhões de fãs, ele sempre foi o rosto carinhoso do seu personagem. Diante da doença, ele mostrou uma mistura de vulnerabilidade e valentia que tocou profundamente o público. Logo após a sua morte, fãs e colegas inundaram as redes sociais com homenagens recordando não só o ator, mas o jovem rapaz que fez gerações inteiras sorrirem. Dustin Diamond partiu cedo demais, deixando como legado um aviso importante sobre a fragilidade da vida e o eco eterno do seu humor. Sam Neill. Sam Neill, o ator inesquecível de Jurassic Park e O Piano, chocou os seus seguidores no ano de 2023. Ao revelar que estava a lutar contra um linfoma, um tipo raro de câncer no sangue, a confissão mostrou o lado mais humano de uma figura que parecia inabalável no cinema. O diagnóstico confrontou-o com a dura realidade dos tratamentos que, infelizmente, logo deixaram de ser eficazes. Contudo, um medicamento experimental devolveu-lhe a esperança com infusões a cada 2 semanas, que hoje mantém a sua vida num equilíbrio estável, com a mesma autenticidade genuína que marcou a sua carreira. Neill decidiu contar a sua história no livro Did I Ever Tell You This?, escrito para os seus netos como um testemunho de quem ele foi e do que viveu. Apesar de ter um câncer em estágio avançado, Sam Neill afirma que não teme a morte. O seu legado é uma lição de coragem e otimismo e sobre o poder de contar a própria história. Se você gostou deste vídeo, deixe o número 1 nos comentários. Se não foi o caso, deixe-me um 0. Agradeço muito a sua sinceridade. 11. Michael J. Fox. Michael J. Fox eterno na nossa memória, por De Volta para o Futuro e Caras e Caretas, conheceu muito cedo a fragilidade do corpo humano. Em 1991, com apenas 29 anos, foi diagnosticado com Parkinson. Manteve isso em segredo por 7 anos, até que em 1998 decidiu revelar ao público. A doença obrigou-o a reduzir as suas aparições na tela, mas isso nunca o deteve de verdade. Ele fundou a Michael J. Fox Foundation, que hoje é uma das organizações mais influentes na pesquisa do Parkinson, arrecadando milhões para encontrar uma cura definitiva. Com humor, valentia e uma franqueza desarmante, Fox transformou a sua dor em inspiração. A mensagem dele é clara: a vida muda, mas a paixão e a esperança podem ser mais fortes que qualquer diagnóstico. Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones, a estrela deslumbrante de Chicago e a máscara do Zorro, quebrou o silêncio em 2011, ao revelar que sofria de transtorno bipolar tipo 2. A confissão veio após anos lutando em segredo contra episódios depressivos profundos que foram agravados pela batalha do seu marido Michael Douglas contra um câncer de garganta. Num momento de crise, Zeta-Jones decidiu internar-se voluntariamente para tratamento, um passo corajoso que expôs não só a sua vulnerabilidade, mas também a sua força para cuidar da saúde mental. Ao falar abertamente, ela derrubou barreiras e tornou-se uma voz influente na conscientização sobre as doenças mentais. Catherine Zeta-Jones provou que, mesmo com todo o glamour de Hollywood, a maior valentia é reconhecer a fragilidade e pedir ajuda quando necessário. Tom Hanks. Tom Hanks, um dos atores mais amados de Hollywood, surpreendeu toda a gente em 2013, ao revelar que tinha diabetes tipo 2. A notícia não surgiu do nada. Durante anos, ele vinha tendo níveis altos de açúcar no sangue, resultado das mudanças drásticas de peso que fez para os seus papéis mais exigentes. O diagnóstico forçou-o a mudar o seu estilo de vida, adotando dietas rigorosas e mantendo cuidados médicos constantes. Mesmo assim, Hanks admitiu que é difícil seguir à risca todas as recomendações. A história dele revela uma daquelas verdades bem desconfortáveis de engolir.
mostra que, no fim das contas, nem mesmo as estrelas mais disciplinadas e focadas estão livres dos efeitos brutais que a fama pode causar na saúde. Hoje em dia, o grande Tom Hanks continua brilhando nas telas do cinema, claro, mas ele também serve como um lembrete vivo para todo o público de que a nossa saúde é algo inegociável e sagrado. Wendy Williams. Wendy Williams, aquela apresentadora irreverente e cheia de carisma da TV americana, chocou todo mundo em 2018 ao revelar que sofria da doença de Graves, um transtorno autoimune bem sério na tireoide. Essa condição difícil trouxe para a vida dela uma fadiga extrema, muita ansiedade e acabou provocando mudanças físicas, mudanças bem visíveis que impactaram diretamente a carreira dela na frente das câmeras. Mas, infelizmente, os desafios não pararam por aí. Ela também abriu o coração com muita franqueza sobre as batalhas contra a ansiedade e a depressão, mostrando que por trás daquela imagem forte e direta existia uma mulher lutando contra sombras internas profundas. Em vez de esconder tudo isso, a Williams transformou a dor dela em uma lição pública poderosa. Ela provou que cuidar da saúde física e mental tem que ser uma prioridade absoluta para qualquer um. Mesmo com todas as dificuldades e obstáculos, ela manteve a conexão com o público, lembrando a gente que até as figuras mais imponentes precisam parar um pouco para se curar. Lil Wayne. O Lil Wayne, que é sem dúvida um dos rappers mais influentes da geração dele, viu a carreira ser interrompida várias vezes por um inimigo totalmente inesperado, a epilepsia. As convulsões frequentes dele, algumas acontecendo em pleno voo ou logo antes de um show importante, colocaram a vida dele em risco real e acenderam um alerta vermelho desesperador entre os fãs. O próprio artista confessou com sinceridade que o estresse pesado, aquelas turnês intermináveis e os excessos da vida na estrada o deixavam muito mais vulnerável. Depois de alguns episódios bem graves, ele tomou a decisão firme de mudar de vida, largou o álcool, diminuiu as noites, em claro, sem descanso, e colocou a saúde em primeiro lugar. Mesmo assim, o Lil Wayne nunca jamais deixou de criar. A produção musical gigante dele prova que, mesmo enfrentando uma condição perigosa, o gênio e o estilo dele continuam marcando a indústria. A luta dele é um lembrete de que a fama não blinda o corpo, mas pode inspirar muita resiliência. Nick Jonas. O Nick Jonas, estrela do pop e membro dos famosos Jonas Brothers, recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1 quando tinha apenas 13 anos de idade. Desde aquela época, a vida dele tem sido uma batalha diária contra uma doença que exige uma disciplina absoluta e rigorosa para controlar cada nível de glicose no sangue. Longe de se deixar abater ou frear por isso, o Jonas transformou o diagnóstico dele em um verdadeiro motor de inspiração para seguir em frente. Ele tem falado abertamente sobre a experiência dele e fundou a Change for the Children Foundation, uma fundação destinada a apoiar jovens que enfrentam desafios parecidos com os dele. No palco, ele brilha intensamente e encanta a todos como cantor e ator. Mas fora dos holofotes, ele é um defensor incansável da importância da saúde e do autocuidado. A história dele prova que, com determinação e compromisso sério, até uma condição crônica pode virar uma plataforma para motivar milhões de pessoas. Jack Nicholson. Jack Nicholson, lenda viva do cinema, com papéis imortais em clássicos como O Iluminado e Um Estranho no Ninho, foi desaparecendo pouco a pouco dos olhos do público nos últimos anos. As raras aparições dele e a aposentadoria silenciosa dos sets de filmagem desataram vários boatos e rumores sobre a saúde dele, embora nunca tenha tido uma confirmação clara. O que é certo mesmo é que a ausência dele pesa tanto quanto o legado gigante e inesquecível que ele deixou para nós. Durante décadas, o Nicholson foi aquele ator capaz de hipnotizar a gente com aquele sorriso torto e inconfundível e uma intensidade que transbordava da tela. Hoje, todo esse mistério sobre o estado dele só aumenta ainda mais a fascinação que sentimos pela figura icônica dele.
Mesmo que ele não esteja mais desfilando nos tapetes vermelhos, a influência dele permanece totalmente intacta. O Jack Nicholson deixou um catálogo de personagens complexos e memoráveis que o imortalizam, lembrando a gente que os mitos de Hollywood nunca somem de verdade, eles simplesmente mudam de cenário. Selena Gomez, ídolo mundial da música e da atuação, revelou em 2015 que sofria de lúpus, uma doença autoimune cruel que ataca órgãos vitais e provoca fadiga extrema, dores e inflamação. A situação ficou crítica mesmo em 2017, quando ela precisou urgente de um transplante de rim para salvar a própria vida, um rim doado pela amiga Francia Raíza, num gesto lindo e emocionante de amor incondicional. Longe de parar por aí, a Selena transformou toda essa vulnerabilidade em pura força para continuar. Ela continuou criando música, protagonizou projetos no cinema e na TV e lançou a Rare Beauty, uma marca que promove ativamente a autoaceitação e a saúde mental. O testemunho dela é muito claro, mesmo no meio da doença e da pressão esmagadora da mídia, a resiliência pode brilhar. A Selena Gomez não só luta bravamente contra o lúpus, mas também inspira milhões de pessoas a enfrentarem as próprias batalhas com coragem e cabeça erguida. Bruce Willis. O Bruce Willis, aquele herói indomável dos filmes de ação de Hollywood, estremeceu o mundo em 2022 ao anunciar a aposentadoria definitiva da atuação. O motivo foi um diagnóstico de afasia que mais tarde se revelou ser demência frontotemporal, uma doença neurológica degenerativa que afeta a linguagem, a memória e o comportamento. O ator que um dia encarnou força bruta, ação desenfreada e carisma na tela grande, hoje enfrenta uma batalha silenciosa, acompanhado de perto pela família que decidiu falar publicamente para gerar consciência sobre esse transtorno difícil. O público respondeu com uma chuva de apoio e gratidão, celebrando não só os papéis dele cheios de adrenalina, mas também a humanidade dele. O Bruce Willis já não está mais na frente das câmeras, mas o seu legado cinematográfico permanece absolutamente intacto e inabalável, servindo como um lembrete poderoso de que até mesmo os heróis mais durões enfrentam batalhas invisíveis e dolorosas. Morgan Freeman! Sim, o lendário Morgan Freeman. A voz inconfundível do cinema, aquele narrador por excelência, que todos conhecemos, carrega há mais de uma década as sequelas pesadas e persistentes de um gravíssimo acidente automobilístico. Esse terrível sinistro o deixou com múltiplas fraturas, uma paralisia debilitante na mão esquerda e dores crônicas de fibromialgia, obrigando-o a usar aquela luva especial o tempo todo para tentar estimular a circulação sanguínea. Mas, longe de se afastar dos holofotes ou desistir, Freeman continuou trabalhando incansavelmente, provando para o mundo que a resiliência também pode ter um tom sereno profundo e cheio de dignidade. Hoje, com os seus mais de 80 anos de idade, ele continua brilhando intensamente na grande tela, estrelando filmes e séries que dependem fundamentalmente da sua presença magnética e daquela voz inigualável que nos arrepia. A sua história é uma verdadeira lição de fortaleza discreta e silenciosa. Embora o seu corpo tenha sofrido golpes irreversíveis e dolorosos, o seu talento permanece absolutamente intocável e grandioso. Morgan Freeman continua sendo um pilar inabalável do cinema mundial, um testemunho vivo e inspirador de como superar a adversidade mais cruel sem jamais perder a sua grandeza e elegância. Charlie Sheen, um dos atores mais polêmicos, controversos e carismáticos de toda Hollywood, viu a sua vida ser completamente sacudida no ano de 2015 ao revelar publicamente que era portador do vírus HIV. Essa confissão bombástica, feita após anos e anos de rumores selvagens e excessos, causou um verdadeiro terremoto na mídia e desencadeou um efeito totalmente inesperado na sociedade.
Milhões de pessoas correram para buscar informações detalhadas sobre a doença, o que fez disparar dramaticamente o número de testes de detecção realizados em todo o mundo. Batizado como o Efeito Charlie Sheen, a sua declaração teve muito mais impacto na consciência pública sobre o HIV do que dezenas de campanhas oficiais de saúde juntas. Aquele ator conhecido tanto pelo seu talento quanto pelos seus inúmeros escândalos acabou se tornando, sem querer, um porta-voz improvável da prevenção e do autocuidado. Hoje, levando uma vida bem mais tranquila e afastada daquele caos mediático de antigamente, Sheen abraça com seriedade o seu papel como sobrevivente e ativista da causa. A sua história nos recorda que, mesmo nos relatos mais turbulentos e caóticos de uma vida, pode surgir uma mensagem poderosa capaz de salvar inúmeras vidas. Tommy Chong, o ícone absoluto do humor irreverente, e a outra metade do lendário e inesquecível dueto Cheech e Chong. Tommy Chong passou décadas nos fazendo rir até chorar com a sua visão despreocupada da vida. Mas em 2008, o comediante e ativista recebeu uma notícia devastadora, que teria silenciado qualquer um câncer de próstata. No início de tudo, os médicos tentaram tranquilizá-lo, dizendo que estava tudo sob controle. A doença avançava lentamente e não parecia letal, mas, com o passar dos anos, o câncer mostrou o seu verdadeiro e cruel rosto, obrigando Chong a tomar decisões dificílimas. E fiel ao seu estilo único, ele escolheu um caminho totalmente inesperado: combater a doença com cannabis. Enquanto o mundo inteiro se dividia entre a total incredulidade e a polêmica acalorada, Chong defendeu o seu método alternativo com muito orgulho e convicção. Ele falou publicamente, sem papas na língua, sobre o uso de supositórios de maconha e outros tratamentos alternativos, desafiando abertamente o sistema médico tradicional e se transformando num símbolo de resistência cultural. Longe de se apagar ou se entregar à doença, acabou por transformá-lo. Hoje ele continua aparecendo nos palcos, em entrevistas e programas de TV com a mesma faísca zombeteira e rebelde que o tornou famoso mundialmente. Tommy Chong não apenas sobreviveu ao câncer contra todas as expectativas, mas transformou essa luta no seu próprio manifesto pessoal. Ele demonstrou que, mesmo diante da adversidade mais sombria e assustadora, o riso e a rebeldia podem ser verdadeiras armas de vida e cura. Muito obrigado por ficar até o final e assistir ao nosso vídeo. Deixe o número 2 nos comentários, se você ainda está aqui firme e forte conosco. Halle Berry, vencedora do Oscar Musa Eterna de Hollywood e um símbolo inquestionável da força feminina, Halle Berry parecia intocável. Porém, aos 22 anos, um diagnóstico inesperado mudou a sua vida para sempre. Diabetes tipo 1. Uma doença crônica que converteu cada pequena decisão do cotidiano num verdadeiro ato de sobrevivência. Durante a pandemia de Covid-19, a atriz confessou o medo constante que a acompanhava, pois sabia perfeitamente que a sua condição a colocava em alto risco de sofrer complicações graves. Enquanto o mundo esperava ansiosamente para vê-la em ação, Berry se protegia com uma disciplina férrea, consciente de que até aquele inimigo invisível poderia arrebatar-lhe a vida. E como se não bastasse, em pleno set de filmagem de John Wick, capítulo 3, ela sofreu um acidente impactante e doloroso, onde acabou fraturando 3 costelas de uma vez só. No começo, ela pensou que fosse apenas uma maré de azar. Mas os médicos logo lhe lembraram da crua e dura realidade do seu corpo. A diabetes a tornava muito mais vulnerável e propensa a sofrer lesões graves desse tipo. Mas, longe de se render ou desistir, Halle transformou a sua própria casa num ginásio completo, treinando até com o filho, servindo de peso improvisado e mantendo um estilo de vida que mistura rigor extremo e criatividade. Sua mensagem é clara e poderosa. A doença pode até ser uma sombra constante, mas a determinação e a disciplina férrea são sempre muito mais fortes. Hoje, Halle Berry continua sendo uma estrela que brilha intensamente, não por ocultar as suas fragilidades,
mas por enfrentá-las de cabeça erguida, com uma valentia que nos inspira. Essa deusa do cinema nos lembra que até os corpos mais admirados e esculturais escondem batalhas invisíveis e que cada pequena vitória cotidiana merece sem dúvida um grande aplauso. Chadwick Boseman, o inesquecível rei T'Challa de Pantera Negra, escondia por trás da sua armadura cinematográfica uma batalha feroz e solitária que ninguém jamais imaginava. Desde o ano de 2016, ele lutava em absoluto silêncio contra um câncer coloretal em estágio 3, que infelizmente avançou até se converter no estágio 4. E tudo isso acontecia enquanto ele continuava filmando algumas das películas mais importantes e exigentes de toda a sua carreira. O mundo inteiro o via como um super-herói invencível na tela, sem sequer desconfiar que fora dela. Ele suportava múltiplas cirurgias, sessões pesadas de quimioterapia e uma dor constante e excruciante. Boseman jamais fez público seu diagnóstico. Ele preferiu entregar até o seu último aliento de energia à sua arte e ao seu amado público. Em agosto de 2020, aos 43 anos, o anúncio da sua morte sacudiu o planeta inteiro de forma devastadora. A partida dele revelou a verdadeira e imensa magnitude de seu sacrifício, transformando a sua figura em uma lenda eterna e inesquecível. Chadwick Boseman não apenas interpretou um herói nas telas, ele foi um verdadeiro herói na vida real, provando a todos que a grandeza não é medida pelo tempo que vivemos, mas pela marca profunda que deixamos no mundo. Robin Williams, o gênio absoluto da comédia e vencedor do Oscar pelo filme Gênio Indomável, foi durante décadas a faísca brilhante que iluminou milhões de vidas ao redor do planeta. Mas, por trás daquela risada contagiante e dos personagens inesquecíveis, ele travava uma batalha sombria, dolorosa e totalmente silenciosa. Em 2014, o mundo inteiro ficou completamente devastado ao receber a trágica notícia de sua morte. A verdade só foi descoberta depois. Williams sofria de demência com corpus de Lewy, uma doença neurológica cruel que afeta drasticamente a memória, o pensamento e o controle do corpo. Os médicos descreveram essa condição como uma das piores e mais agressivas formas de demência que já viram na medicina. A ironia foi brutal e dolorosa. O homem que dedicava a vida a regalar alegria a todos carregava dentro de si um tormento que o consumia dia após dia. A sua partida não deixou apenas um vazio imenso em Hollywood, mas também abriu conversas urgentes e necessárias sobre saúde mental e doenças neurodegenerativas. Robin Williams partiu cedo demais, mas o seu legado eterno serve para nos lembrar que até mesmo as estrelas mais brilhantes precisam de ajuda na escuridão. Kirk Douglas, o verdadeiro titã da Era de Ouro de Hollywood. Hollywood e protagonista imortal de Spartacus, sofreu em 1996 um grave derrame cerebral que lhe roubou grande parte de sua capacidade de falar. Para um ator cuja voz havia ressoado com tanta força e autoridade nas telas durante décadas, aquilo foi um golpe absolutamente devastador. Muitos pensaram que aquele seria o fim de sua vida pública, mas Douglas, fiel ao seu espírito indomável e guerreiro, decidiu que não iria se esconder. Com uma reabilitação árdua e uma força de vontade de ferro, ele voltou a aparecer em eventos públicos. Escreveu livros e continuou inspirando gerações inteiras, mostrando que a grandeza não se mede apenas pelos anos de glória, mas pela maneira como enfrentamos a adversidade. Ele viveu até os 103 anos, tornando-se testemunha e protagonista de um século inteiro de história do cinema. A história dele é a de um guerreiro que, mesmo quando a voz falhou, nunca deixou de se fazer ouvir, de se impor e de marcar presença. Chadwick Boseman. Chadwick Boseman, o inesquecível rei T'Challa em Pantera Negra, escondia por trás de sua armadura cinematográfica uma batalha feroz que ninguém jamais imaginou.
Desde 2016, ele lutava em absoluto silêncio contra um câncer coloretal em estágio 3, que avançou até o estágio 4. E ele fez tudo isso enquanto continuava filmando algumas das produções mais importantes e exigentes de toda a sua carreira. O mundo o via como um super-herói invencível nas telas, sem saber que fora delas a realidade era outra. Ele suportava cirurgias, sessões de quimioterapia e uma dor constante e excruciante. Boseman jamais tornou público o seu diagnóstico. Ele preferiu entregar até o último fôlego de sua energia vital à sua arte e ao seu público amado. Em agosto de 2020, aos 43 anos, o anúncio de sua morte sacudiu o planeta. A sua partida revelou a dimensão do seu sacrifício e tornou sua figura lendária. Chadwick Boseman não apenas interpretou um herói, ele foi um na vida real, demonstrando que a grandeza não se mede pelo tempo vivido, mas pela profundidade da marca deixada. Robin Williams, o gênio da comédia e vencedor do Oscar por Gênio Indomável, foi durante décadas a luz que alegrou milhões de vidas. No entanto, por trás da risada contagiante e dos personagens marcantes, ele lutava uma batalha sombria e silenciosa. Em 2014, o mundo ficou em choque e devastado com a notícia de sua morte repentina. Só mais tarde, a verdade veio à tona. Williams sofria de demência, com corpus de Lewy, uma doença neurológica perversa, que destrói a memória, o raciocínio e o controle motor. Os especialistas médicos a descreveram como uma das formas de demência mais terríveis já vistas. A contradição foi brutal. Aquele homem que dava alegria a todo mundo carregava dentro do peito um tormento que o devorava. A sua ida não deixou só um buraco em Hollywood, mas também iniciou debates urgentes sobre saúde mental e condições neurodegenerativas. Robin Williams se foi muito cedo, mas o legado eterno dele é nos lembrar que até os mais brilhantes precisam de uma mão estendida na escuridão. Kirk Douglas, o titã da Era de Ouro de Hollywood e o rosto imortal de Spartacus, sofreu em 1996 um derrame que tirou muito da sua fala. Para um ator cuja voz tinha ecoado com tanto poder no cinema por décadas, foi um golpe de destruir a alma. Muita gente achou que seria o fim da vida pública dele, mas Douglas, com aquele espírito que não se dobra, decidiu não se esconder. Com muita reabilitação e uma vontade de aço, ele voltou aos eventos, escreveu livros e continuou inspirando gerações, provando que a grandeza vai além dos anos de fama. Mas está na forma como encaramos os problemas. Ele viveu até os 103 anos sendo testemunha e herói de um século de cinema. A história dele é a de um lutador que, mesmo quando a voz falhou, nunca deixou de se fazer ouvir, nunca deixou de ser notado. Halle Berry, ganhadora do Oscar Musa Eterna, de Hollywood e símbolo de força feminina. Halle Berry parecia intocável, mas aos 22 anos, um diagnóstico inesperado mudou a vida dela para sempre. Diabetes tipo 1, uma doença implacável que acabou transformando cada pequena decisão do cotidiano em um verdadeiro ato de sobrevivência. Durante a terrível pandemia de Covid-19, a atriz confessou o medo profundo que a assombrava, pois sabia muito bem que sua condição a colocava em risco iminente de complicações graves. Enquanto o mundo inteiro esperava ansiosamente para vê-la, brilhando em ação, Berry se protegia com uma disciplina de ferro, consciente de que até o inimigo invisível poderia lhe tirar a vida. E como se isso não bastasse, em pleno set de filmagem de John Wick, capítulo 3, ela sofreu um acidente absolutamente impactante e doloroso. Ela acabou fraturando 3 costelas. No início, pensou que fosse apenas uma maré de azar, mas os médicos logo lhe lembraram da crua e dura realidade. O diabetes a tornava muito mais vulnerável e suscetível a lesões sérias desse tipo. Mas longe de se render, Halle transformou sua própria casa em um ginásio, treinando com seu filho como peso improvisado e mantendo um estilo de vida que mistura rigor extremo e criatividade. Sua mensagem é clara e potente: a doença pode até ser uma sombra constante,
mas a determinação e a disciplina são infinitamente mais fortes. Hoje, Halle Berry continua sendo uma estrela radiante, que brilha não por tentar ocultar suas fragilidades, mas por enfrentá-las de frente com uma valentia que nos inspira profundamente. Essa deusa do cinema nos lembra que até os corpos mais admirados escondem batalhas invisíveis e que cada vitória diária merece sem dúvida um grande aplauso. Bruce Willis. Bruce Willis, o indomável herói de Duro de Matar e ícone de Hollywood, estremeceu o mundo em 2022 ao anunciar sua aposentadoria definitiva da atuação. A triste razão foi um diagnóstico inicial de afasia, que mais tarde revelou ser demência frontotemporal, uma doença neurológica degenerativa cruel que afeta a linguagem, a memória e o comportamento da pessoa. O ator que, em outros tempos, encarnou força bruta, ação e carisma na tela grande hoje, enfrenta uma batalha silenciosa e comovente. Acompanhado de muito perto por sua família, que decidiu corajosamente falar publicamente para gerar consciência sobre esse transtorno devastador. O público respondeu imediatamente com uma enxurrada de apoio e gratidão, celebrando não apenas seus papéis cheios de adrenalina, mas também sua imensa humanidade. Bruce Willis já não está mais diante das câmeras, mas seu legado cinematográfico permanece intacto, nos lembrando que até os heróis mais duros travam lutas invisíveis. Sim, é verdade.